pé em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Josué 14, a partir do versículo 6, com a glória de Jesus, fala sobre a herança herdada de Hebron sobre Caleb. Quem já ouviu falar sobre Caleb na Bíblia? Quem já ouviu falar? Dá um glória aí, irmão. Uma passagem, é uma passagem curta, mas que falou no meu coração nessa parte, em nome de Jesus. Todos já acharam, irmão? Dá glória a Deus. Está escrito assim: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué, a partir do versículo 6, em Gilgal. E Caleb, filho de Quenezeu, Xenofe, lhe declarou: bem sabes, ó Senhor, afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e ao teu respeito em Cades Barneia. Versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram-se e se desencorajaram-se, e desencorajaram seu povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, por essa leitura, por essa palavra revelada em nossos corações nessa tarde. Que o Senhor venha também revelar no coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmão? Pode se sentar para a glória de Jesus. Eu coloquei ali como tema: a perseverança, a confiança em Deus é fundamental para o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós até temos promessas sobre nossas vidas, mas para a promessa ser cumprida em nossas vidas, tem um preço a ser pago. Quem crê nessa palavra? Dá glória a Deus. Uma vez Deus falou no coração de alguém: ó, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus falou que vai fazer isso, isso é uma promessa de Deus. Você toma aquilo como posse, você toma aquilo para a sua vida, mas você não coloca aquela promessa em prática. Mas a promessa, ela está ali suposta em perseverança e confiança. Isso é fundamental para você alcançar a promessa de Deus na sua vida. Às vezes você pergunta: nossa Deus, eu passo tantas lutas, tantas dificuldades, por que demora tanto a minha bênção? Por que demora tanto essa promessa que Deus deu, que o Senhor prometeu? Irmão, nem todas as promessas de Deus vai ser no dia por outro. Nem todas as promessas de Deus na sua vida vai ser, se Deus falar com você hoje, amanhã vai se cumprir. Não, não é assim. Nós estamos diante de uma passagem que fala sobre esse jovem, que não era nem jovem, era um homem, Caleb, com 40 anos. Quando Deus fez uma promessa para ele: ó, você vai herdar essa terra. Mas essa promessa de 40 anos, ele só foi adquirir e buscar e ter a sua promessa, do que? Com 85 anos, só depois de 45 anos. Olha para o teu irmão e fala: não importa o tempo, Deus prometeu. Diga assim: Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quem crê? Alguém aqui, Deus prometeu algo para você? Eu vou te dar uma gestação, eu vou te dar um filho, eu vou te dar algo melhor, eu vou te dar algo na sua mão. Alguém aqui, Deus já prometeu na sua vida, irmão? Irmão, Deus, Ele prometeu e Ele vai o quê? Cumprir. Só que o nosso problema é o que? É a tal da perseverança e a confiança. Deus promete, mas no meio do tempo, no meio do decorrer da sua vida, você começa a não perseverar mais. Não, está demorando muito. Está demorando muito a minha bênção. Está demorando muito a minha promessa. Aí você começa o quê? A perder o quê? A perseverança. E perder a perseverança significa o quê? Desanimar. Tem alguém que entrou aqui hoje desanimado? Levanta a mão aí, irmão. Não tem coragem de levantar a mão? Irmã, seja sincero com Deus. A perseverança, quando você começa a perder a perseverança, não perseverar naquilo que Deus deu, naquilo que Deus mostrou para você, o que acontece? O diabo é tão sujo, ele começa a jogar o desânimo. Porque um crente desanimado, irmão, é pior do que tudo. Um crente desanimado, irmão, você pode fazer o melhor, você pode dar tudo na mão dele, não vai para frente. Porque ele está o quê? Desanimado. Então, Caleb, ele foi uma pessoa que ele teve total perseverança em Deus. Não só em Deus, naquilo que Moisés na época falou: ó, eu vou dar
as terras, você vai herdar as terras de Hebrom. Só que essas terras de Hebrom, se você for ler toda a leitura, você vai entender que não era uma terra boa, não. Era uma terra onde tinha gigantes. Os Enaquins moravam sobre essa terra, lá no alto da montanha. Mas Caleb, ele falou: não, eu quero essa promessa, porque a promessa de Deus para mim, por mais que ela seja complicada, por mais que ela seja difícil, é promessa de Deus. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Então a promessa de Deus, que Deus prometeu para você, por mais que seja difícil você chegar até ela, ou você conquistar ela, é promessa de Deus. E se é promessa de Deus, irmão, e se você ter a perseverança e a confiança, você vai alcançar a promessa de Deus. Não tem como, irmão, você alcançar a promessa de Deus se você não tiver essas duas palavras: perseverança, confiança e fidelidade com Deus. Quem crê nessa palavra? Então diga para o seu irmão: Deus quer mudar a sua história. Deus quer dar a sua promessa. Quem que tem sonhos? Glória a Deus. Quem tem sonhos? Glória a Deus. Você sabia que os sonhos é promessa de Deus? Você tem um sonho de ter algo melhor, você tem um sonho de ter um filho, você tem um sonho de ter seu próprio negócio, sua casa, seu carro. Todos nós temos sonhos. Temos ou não temos, irmão? Glória a Deus. Né? Você tem um sonho. Isso é promessa. Porque Deus já colocou no teu coração. Quem crê nessa palavra? Só que essa palavra, irmão, o que mais toca no meu coração é que o Caleb, ele esperou 45 anos para receber. Pastor, mas por que ele esperou tanto tempo? Porque era o tempo determinado para ele. Quem crê nessa palavra? Às vezes você vai olhar para você mesmo, mas nossa, eu já estou com 42, 43, né? Até perdi já aqui, ó. É 43, né? 43. E Deus prometeu que vai fazer algo sobre a minha vida. Deus prometeu uma vez para mim que Ele vai me dar um lar que seja meu. Deus prometeu. Deus prometeu o ministério. Deus prometeu. Só que, irmão, essas promessas que Deus faz, nós temos que acreditar na promessa de Deus. Não adianta só você querer só imaginar, você ficar só imaginando, não, é Deus vai fazer, mas você não faz o que? Aquilo que Deus está colocando em sua mão. Ou seja, a promessa de Deus é decorrente do que você faz com Deus, do que você obedece a Deus. Por que Caleb esperou 45 anos? Foi um tempo, e quando ele recebeu a bênção, ele já tinha 85, ele já era um idoso. Só que olha o que Deus faz na nossa vida, irmão. Independente da sua idade, independente do tempo, Deus, Ele vai cumprir a promessa no tempo certo sobre a sua vida. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus. A palavra de Deus fala assim no versículo 7, ele falando, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para fazer o quê? Para inspecionar uma terra. Ou seja, Moisés enviou Caleb para olhar aquele povo, olhar aquela terra, inspecionar aquele lugar, porque provavelmente aquele lugar seria um lugar de adoração a Deus, seria um lugar de evangelismo, seria um lugar onde Moisés ali ia pregar a palavra de Deus. Então Caleb, como estava sempre, era um súdito de Moisés. Moisés falou, vai lá, Caleb, inspeciona. Mas fique sabendo, Caleb, que se você obedecer a palavra de Deus e o que eu estou colocando aqui para você, Deus vai você vai herdar uma terra. Olha para o seu irmão e fala assim, a obediência. Fala para ele, a obediência traz bênção na nossa vida. Irmão, você quer crescer? Seja obediente a Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente, irmão, em todas as circunstâncias. Moisés falou para ele, vai lá e inspeciona essa terra para mim. Era um trabalho. No versículo 8 fala, entretanto os irmãos que haviam subido comigo, ele fala, foi um monte de gente. A promessa não era só para Caleb, a promessa era para um monte de gente. Só que aqueles que foram com Caleb voltaram para trás, se sentiram amedrontados, ficaram com medo. Você sabe o que faz você, irmão, não enxergar mais a promessa de Deus na tua vida? É o medo. Porque você sabe que você vai ter que enfrentar muita coisa. Porque a obra de Deus não é fácil. É ou não é, irmão? A obra de Deus não é fácil. Mas o que faz eu e você muitas vezes, irmão, não receber aquilo que é de Deus para nós é o que é o medo. Você tem medo
de entrar de cabeça, você tem medo de ir de vez. Você fica, mas será que eu vou? Porque se eu entrar de cabeça no que é de Deus, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que deixar de ver aquilo, eu vou ter que deixar de fazer isso. Esse é o problema do homem e da mulher, esse é o problema do cristão hoje. Você só não entra mais porque você tem o quê? Medo. Foi o que aconteceu com o povo que estava com Caleb. Eles se amedrontaram e eles desistiram o quê? Daquilo que Moisés tinha falado, que era para quê? Para eles inspecionar aquela terra. Quem está entendendo a palavra nessa noite, irmão? Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? É que quando Deus fala para você fazer algo, faça. Quem crê nessa palavra? E Deus não vai usar, Deus não vai vir do céu para falar para você isso. Deus vai usar quem está sobre a sua vida. Quem que está sobre a sua vida? O seu pastor? Aquele irmão que você tem, aquele irmão que você tem aquela confiança, fala, ó, é bênção de Deus na sua vida, rapaz. Quem está entendendo a palavra? Quem que Deus usou para falar com Caleb? Não foi Moisés, irmão. Moisés não era Deus. Moisés não era Jesus. Moisés era um profeta. E ele falou, Caleb, desce, vai fazer isso, porque você vai dar uma terra. Caleb foi, fez, inspecionou e demorou o quê? 45 anos para ele receber, para a promessa de Deus acontecer na vida de Caleb. Sabe o que eu quero te dizer com todo o meu coração nessa noite? Porque isso acontece comigo, isso acontece com você. O problema é que nós desistimos fácil demais. Nós desistimos, nós paramos na metade do caminho. Deus falou, não, eu quero que você faça isso para mim. Aí você começa todo animado, é promessa, eu vou receber de Deus. Mas daqui a pouco vai vir a luta, a dificuldade, e você começa o quê? A declinar, a cair e a parar. Daqui a pouco você desanima e você para tudo. Deus está falando no meu coração aqui, irmão, porque tem pessoa aqui nessa noite que parou. Deus revela no meu coração. Tem uma pessoa aqui que Deus deu, Deus mostrou, Deus chamou. Mas você está parando na metade do caminho. Então, irmão, quando você para na metade do caminho, a promessa de Deus não é cumprida. A promessa de Deus só se cumpre com quem tem perseverança. O que é perseverar? Perseverar significa esperar. Diga assim comigo, perseverar. Significa esperar. É, meu irmão? E a coisa mais difícil hoje, eu vou dizer, na vida de um cristão, porque o cristão é ansioso demais. Nós somos ansiosos, somos ou não somos? A coisa mais difícil hoje, pastor Marcos, é a gente esperar. Porque você está esperando algo que você não está vendo. Porque é espiritual, irmão. Promessa é espiritual. Você está esperando algo que você não está vendo. É igual o seu patrão chegar para você, ó, tal mês eu vou te dar um aumento. Aí você fica naquela expectativa, o cara deu a palavra dele. Tal mês vai vir, meu pagamento vai ser mais gordinho, tal mês, vai vir top. Aí chega aquele dia, vem, porque você ficou naquela cena, você esperou. Agora quando é espiritual, irmão, é muito difícil você esperar. Quem está entendendo a palavra? E o Senhor colocou no meu coração, como que ficou a cabeça de Caleb? 45 anos, irmão, é muito tempo. Caleb teve tudo o quê? Para desistir, teve ou não teve? Caleb teve tudo para desistir. Essa promessa não era só para Caleb, essa promessa ia envolver outras pessoas, ia envolver nações, ia envolver vidas. Como que a cabeça de Caleb ficou com essa? Como que eu e você ficamos quando nós esperamos algo em Deus e não acontece? Quem está passando por isso, quem passa sabe como é que é. Você faz aquela oração, Deus, faz isso para mim, Deus. O Senhor sabe do que eu preciso, Deus sabe. Mas Deus ainda não fez. Como a sua mente fica? O inimigo vai vir, ele vai jogar sobre a sua mente. Você está aí na igreja, mas não está adiantando nada. Deus não está ouvindo a sua oração. Deus não está vendo o que você está fazendo lá dentro da igreja. O inimigo ele vai jogar isso na tua mente. Aí você vai fazer o quê? Você vai desistir, irmão. Por quê? O inimigo jogou na tua mente, você acatou aquilo que o inimigo jogou na sua mente, no seu coração. Aí você para. E cada vez que você para, irmão, cada vez que você desiste, é mais tempo. Mas Caleb não desistiu com o tempo. Caleb ficou firme e forte esses 45 anos. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus. Versículo 8 fala que, entretanto, os irmãos que haviam subido com ele se amedrontaram.
se desencorajaram. Eles começaram o que também? A desencorajar o povo. Ao passo que ele, Caleb, ele falou, ao passo que eu obedeci o Senhor meu Deus, ele foi inteiramente fiel até o fim. Olha para o seu irmão e fala assim, tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Diga para o seu irmão, tem que ser fidelidade. Fala assim para ele, tem que ter fidelidade com Deus. Sabe aquela pessoa que quer tudo de Deus, irmão, mas você não faz nada para Deus, irmão? A gente joga, coloca Deus como um escravo. Não, se Deus não fizer, eu vou parar. Se Deus não fizer, eu não vou fazer. Quem já fez isso? Jogar Deus na parede. Deus não está nem vendo isso aí. Deus só trabalha com quem obedece, quem crê na palavra. Deus só trabalha com quem tem perseverança, quem crê na palavra. Deus só trabalha com quem confia nele, quem crê nessa palavra da glória a Deus. Então talvez hoje aqui, irmão, talvez hoje você entrou aqui e você está precisando de algo diante de Deus. Você está precisando de uma intervenção divina. Você está precisando que Deus cumpra essa promessa na sua vida. Mas, meu irmão, como que Deus vai cumprir a promessa dele, sendo que você não persevera, não confia e não tem fidelidade? 3 palavras: perseverança, confiança, fidelidade. Perseverança é que você vai ter que esperar o tempo certo. Amém? Confiança é você entregar totalmente aquilo na mão de Deus. E fidelidade é você ser fiel a Deus, não voltar para trás do caminho. Quem crê nessa palavra dá uma glória a Deus. Se Deus falou, se você falou, Deus, eu vou fazer, eu vou até o fim, você vai ter que ir até o fim, irmão. Quem crê nessa palavra, irmão? Então Caleb, ele recebeu a sua promessa. Demorou, mas ele recebeu a promessa que Deus colocou sobre ele. Ele acreditou na promessa, irmão. Tem gente que não acredita na promessa de Deus. E tem uma promessa que nós acabamos de adorar aqui. Ele vai vir buscar a igreja. Essa é a maior promessa de todas. E tem gente que não está acreditando nisso, irmão. Tem gente que está pensando que é brincadeira. Tem gente que está pensando que é a história da carochinha. Não, é a palavra de Deus. Ele vai vir buscar a sua igreja no piscar de olhos. E como você está diante de Deus? Como você está diante da presença de Deus? Pastor, eu abandonei, eu tinha um chamado, eu pregava, eu cantava, eu tocava, eu pregava o evangelho na rua, eu era uma pessoa usada por Deus, eu abandonei tudo. Como que você vai chegar diante de Deus dessa forma, irmão? Você acha que você vai ser salvo dessa maneira? Você deixando tudo? E Deus, não, vem cá, meu filho, eu te amo. Ele ama, mas ele não ama o seu erro. Quem crê nessa palavra? Jesus ama todos, irmão, mas ele não ama o nosso pecado. A palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, irmão. Então, irmão, como que nós vamos chegar diante de Deus na promessa? A grande promessa. Deus tem várias promessas para mim e para você, mas a grande promessa é a nossa salvação. Tudo isso aqui vai ficar, mas a promessa de Deus é que nós seremos salvos. Quem crê nessa palavra? Aleluia. No versículo 9 fala assim: por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés jurou: certamente a terra que você pisou, o teu pé, te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre. Não era só Caleb, tinha um envolvimento de nação, tinha descendentes. Entendeu, irmão? Então a promessa que Deus tem para você não vai influenciar só você. A promessa que Deus tem para você vai influenciar as pessoas que estão do teu lado. Se Deus prometeu que Ele tem algo para você, irmão, com certeza as pessoas que estão ao teu redor também receberão essa bênção em nome de Jesus. Os seus descendentes receberão essa bênção em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra dá uma glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando assim: meu filho, fala para a tua igreja, fala para os meus filhos que eles precisam ficar firmes na minha promessa, porque eu vou mudar a situação. Glória a Deus. Deus vai mudar a igreja. Aleluias. E ele fala assim: a herança que te e os seus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente ao Senhor teu Deus. Obediência. A obediência gera bênção, irmão. A obediência gera bênção, mas também gera dificuldades. Porque hoje você ser certo, você está vendo o que está acontecendo no mundo hoje?
O certo é errado, o errado é. Aquele rapaz que morreu lá nos Estados Unidos, um servo do Senhor, que pregava contra o que é errado, levou um tiro lá no pescoço e morreu lá. Não é, irmão? Ele era o quê? Obediente a Deus, não era política, era obediência. Era a palavra sendo pregada. Então hoje o que está aí? Os papéis estão o quê? Se invertendo. O certo é errado e o errado é certo. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A obediência vai fazer você também perder algo. Quem crê nessa palavra? A obediência, irmão, a Deus vai fazer você deixar pessoas de lado. Esses amigos que você acha que são seus amigos. Quem aqui tem uns amigãozão? Aqueles amigãozão. Esse é meu amigo. A obediência a Deus vai fazer você perder pessoas. Caleb ficou 45 anos. Quanta gente ele não perdeu? Quanta amizade ele não perdeu, irmão? Quantas pessoas deixou ele de lado para que ele recebesse aquela promessa? Ele ficou o quê? Focado na promessa. Diga para o seu irmão, foque. Fique focado na promessa de Deus. Se é a promessa de Deus, irmão, é você pregar uma palavra, pregue a palavra. Se é promessa de Deus, irmão, você fazer algo para Deus, faça para Deus. Isso é promessa de Deus. Quem crê nessa palavra? Se Deus prometeu para você, eu vou lhe dar algo melhor, Deus vai dar. Mas você vai ter que ter o quê? Perseverança, confiança. Nós para no caminho, nós para, irmão. Nós para na metade do caminho, meu querido. A promessa de Deus, irmão, vai fazer você perder também. Mas ela também vai fazer você ganhar. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Versículo 10 fala assim: desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com as suas promessas. Ou seja, Deus guardou Caleb com vida. Olha para o teu irmão e fala: você não vai morrer. É forte isso aqui, Deus. Fala assim: você não vai morrer, irmão. Enquanto as promessas de Deus não serem cumpridas. Ele recebeu a promessa com 85 anos. E eu estou todo arrepiado aqui porque ele olha para mim e para você e fala: vocês não vão morrer enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho para vocês. Mas o cumprimento da promessa só vai vir se vocês permanecerem. Se você não permanecer, você vai morrer sem a promessa. Esse é o grande X da questão. Você vê uma pessoa, Deus levou, mas Deus tinha tanta coisa, mas talvez aquela pessoa estava realmente acreditando em tudo que Deus tinha para ela. Talvez aquela pessoa realmente estava com o coração na presença de Deus e acreditando naquilo que Deus tinha colocado na mão dela. Quem crê nessa palavra da glória a Deus? É promessa, igreja. Promessa de Deus é promessa. A promessa de Deus não voltará para trás nunca, mas ela pode deixar de ser cumprida não por causa de Deus, porque Deus não volta para trás. Ela pode deixar de ser cumprida por causa de nós, porque nós não perseveramos, porque nós não tivemos obediência, porque nós não confiamos, nós não tivemos fidelidade com Deus. Isso aí pode bloquear a sua promessa, porque Deus é justo, Ele é justiça, Ele é correto, não tem meio termo com Deus, igreja. E Caleb recebeu essa promessa, recebeu a promessa de Deus, por quê? Porque ele perseverou, ele ficou firme. Todos desistiram na metade do caminho, mas Caleb ficou firme. Talvez você vai ter gente do teu lado que não vai nem acreditar na promessa de Deus no teu vida. E se Deus tirar essa pessoa, deixa aí com Deus. Quantas pessoas Deus já tirou do meu lado, irmão, porque não acreditavam no meu chamado? Quantas pessoas Deus já permitiu Deus tirar? Não é para a morte, é se afastar, porque não acreditava no chamado que Deus tinha na minha vida, que era pregar a palavra e fazer discípulos. Esse é o meu chamado. A minha própria pastora falava: eu acho que você não vai dar certo. Quantas pessoas já falou isso para mim, irmão? E hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque eu acreditei na promessa. Hoje você está sentado nesta cadeira porque eu acredito na promessa de Deus. Você crê nisso, irmão? Hoje o pastor Marcos está pregando nesse altar porque eu acreditei na promessa de Deus na minha vida, que ele estaria aqui hoje. Quem crê na promessa?
Você precisa crer na promessa do Senhor, igreja. Por mais que demore 10 anos, 20, 30, 100 anos, Deus ainda vai te fortalecer para você receber a sua promessa. Quem crê nessa palavra? Desde então, versículo 10, desde então o Senhor guardou com vida, com a minha vida, de acordo com a sua promessa. É de acordo. Não é tempo a menos nem tempo mais. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus, isso aqui é forte, isso aqui arrepia, gente. Deus cuidará da sua saúde. Deus cuidará do seu corpo, para que você continue firme. Então você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Mas eu disse, você que persevera e que confia e que tem fidelidade. Agora você que não tem essas 3 qualidades, irmão, desculpa, você vai morrer sem a promessa de Deus. São 3 coisas fundamentais na vida de um cristão: perseverar, confiança, fidelidade a Deus. Se você não tem essas 3 qualidades, irmão, pastor, como que eu faço para ter? Venha conversar, irmão, porque nós vamos pregar para você e vamos ensinar você a ter essas 3 qualidades, porque nós precisamos ter essas 3 qualidades para que nós podemos alcançar a promessa de Deus. Quem crê nessa palavra? Deus foi tão firme na promessa que falou, não, você com 85 anos você vai estar do mesmo jeito. Eu tinha 20 anos, eu era, meu Deus do céu, corpinho, né? Bonitinho, era um fortinho. Olha hoje, todo mesmo jeito, irmão, glória a Deus, porque Deus está fortalecendo a nossa vida para ficar de pé. Tem dia, irmão, que dá vontade de parar. Eu sou pastor da igreja. O pastor Marcos me conhece. Você tem dia que dá vontade de falar, vou deixar tudo. Aí o Espírito Santo sopra. Essa não é a promessa que eu te dei. A promessa que eu te dei é que você não pare. Eu vou te dar força, como eu dei força para Caleb até 85 anos. Também vou dar força para você ficar de pé. Quem crê nessa palavra, igreja? Até a promessa se cumprir. Você crê nessa promessa? Quem tem a promessa de ter uma casa? Levanta a mão aí. Eu tenho, um dia eu vou ter a minha. Aí minha esposa fala, nossa, mas nós já estamos ficando velhos, né? Tô nem aí. Nem que seja com 80 anos, mas eu vou ter minha casa. Eu vou esperar, eu vou esperar a promessa de Deus. Quem crê nessa palavra? Não importa o tempo, a promessa de Deus vai acontecer, porque Ele não volta para trás. Agora, se eu começar a não ter mais perseverança, se eu começar a não ter mais confiança, não ter mais fidelidade naquilo que Deus deu na minha mão, não vai ter promessa. Você crê nisso? Aleluia. E todavia o vigor, ele estava o Caleb estava tão forte, com 85 anos, que ele tinha vigor para ir para a guerra. O mesmo vigor da época de Moisés, ele tinha depois com Josué. Quem crê na palavra de Deus? Versículo 12. Agora, pois, dai-me a região montanhosa. A promessa não foi fácil também, não foi coisa boa assim, ó, que lindo, maravilhoso. Tem hora que não é assim, Deus cumpre, mas a promessa não é aquilo que você quer. Eu quero aquela casa top, aquele carrão top. Não, Deus vai dar o carro básico, a casa simples, mas não é aquilo que você queria tudo não. Olha só, Ele falou, então me dá aquela terra que você me prometeu, terra montanhosa, que o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá vivia o que? Os Enaquins. Quem sabe o que é os Enaquins? Os gigantes, homens de 3 metros e poucos de altura. Irmão, está aqui na Bíblia, ó. Os gigantes que você vê aí nos desenhos, está tudo aqui, ó. Os Enaquins.
os filhos, homens gigantes. Isso aí é uma outra pregação que eu vou pregar. Por que tem os gigantes na Bíblia, amém? Os gigantes viviam sobre esse lugar. Alguém já assistiu aquele filme do João lá? João Pé de Feijão? Quem já assistiu? Quem já assistiu, irmão? Não é possível, irmão, você não assistiu esse filme. Tem até filme novo, João Pé de Feijão. Eu até chamo o João Pé de Feijão, que ele é grandão. E ele joga o feijão cresce, vai até lá no céu lá e tem uns gigantes. É isso aí. Os Iraquins. Está aqui, ó. Caleb poderia muito bem, pô Deus, 45 anos, o Senhor vai me dar essa terra, cheia de gigantes para me matar, para me derrubar. Você vai me dar a terra numa montanha, eu vou ter que subir montanha para criar a minha nação. Caleb poderia fazer isso, mas ele falou, não, se essa foi a promessa, por mais que seja difícil, eu vou continuar firme na promessa que é Jesus, que é Deus na minha vida. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Se a promessa que Deus prometeu para você é difícil, é complicada, eu vou te dizer, continua firme, porque foi Deus que te deu. E se Ele te deu, é porque Ele vai dar força para você continuar. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Ele te deu. E ele fala assim, ele vivia nas suas grandes cidades fortificadas, porém se o Senhor estiver comigo, e eu expulsarei, tirarei eles de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb, Jefune e Caleb, filho de Jefune, e lhe deu Hebron por herança. Recebeu. Mas ele sabia que não seria fácil. Tinha que ir matar o gigante, irmão. Não tinha que converter o gigante, porque os gigantes eram demônios. Eles tinham que matar o gigante. E ele pegou aquela terra por herança, cheio de problema, cheio de dificuldade. Ele falou, é aqui mesmo que eu vou colocar a minha nação. É no lugar mais complicado que Deus vai usar a sua vida. Talvez você esteja, irmão, passando um momento muito difícil. É nesse lugar que Deus vai honrar você. Quem crê nessa palavra? Você crê nisso, irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Então nós temos que ter o quê? O coração de Caleb, a confiança, a perseverança. Temos que estar perseverantes. Tem gente que desiste fácil demais. Ah não, o meu marido não foi na igreja, eu vou parar. A minha esposa não me dá força, o meu pai e minha mãe, eu vou parar de ir para a igreja. Não, você tem que ser perseverante, porque Deus vai tocar naquela pessoa. Deus vai ativar a promessa sobre a sua vida. Quem crê? Aleluia. Versículo 14 fala assim, por isso até os nossos dias de Hebron pertence aos descendentes de Caleb. Até hoje, hein? Pode pesquisar lá. Até hoje pertence aos dias de Caleb, filho de Quenezeu, Jefone, pois ele foi o que? Obediente e perseverou em seguir o eterno, o Deus de Israel. Ele perseverou em seguir. Ah, pastor, eu estou indo para a igreja, parece que não está mudando nada na minha vida. Não, irmão, não é assim, não vai mudar do dia para o outro. Eu já estou 28 anos na igreja, irmão. E eu tenho passado por dificuldades, estou com as mesmas dificuldades. E eu estou firme na promessa, que uma hora Deus vai fazer a obra. Isso que é o X, isso que é a questão, é você permanecer na promessa. Então se você entrou aqui hoje e Deus fez uma promessa para você, Deus falou, eu vou mudar esse coração, fica firme, Deus vai mudar aquele coração lá, aquele coração de pedra. A promessa de Deus é essa. Talvez Deus dê uma promessa do marido meio cabeçudo para você, fique firme, mulher. Ou de uma esposa chatonilda, fique firme, marido. Essa é a promessa que Deus deu. Se você permanecer, Deus vai mudar o coração dela, Deus vai mudar a mente dele. Deus tem poder para fazer igreja. Isso é promessa, igreja. Quem crê na palavra de Deus aqui? Aleluia. Você vai ver sua esposa adorando Jesus, sua esposa fazendo a obra. Quem crê? Mudando. Aleluia. Por isso o versículo 14 vai, por isso até nos dias de Hebron pertence aos descendentes de Caleb.
E todos os porque eles foram que obedientes, ele perseverou em seguir o eterno Deus. Em seguir o eterno Deus. Ele foi o quê? Obediente. Quem é que é obediente? Levanta a mão. Duas pessoas. Irmão, não tem promessa de jeito não. Quem é obediente é irmão. O pastor falou, esse pastor eu não vou fazer. Eu conheço umas orelhinhas assim, meio misturadas com bode, com ovelha, né? Eu não gosto. Deus não está falando que você gosta, está falando que você tem que fazer, acabou. É assim que é. Não é, irmão? Tem gente que fala, eu não vou fazer isso porque eu não gosto, eu não sinto. Irmão, é a sua carne. Se Deus está falando para você fazer, usando a pessoa para te indicar para você fazer para Deus, é porque você vai ter que fazer para Deus. Agora, se você colocar no teu coração, eu não gosto porque eu não vou fazer, aí é você e Deus, irmão. Aí Deus não tem promessa com você dessa forma. Promessa é obediência. Se você obedece, tem promessa. Se você não obedece, não tem promessa. Para quem não obedece a Deus, Deus só trabalha com gente obediente, irmão. Com gente que confia, com gente que obedece, com gente que tem fidelidade. Deus só trabalha nesse tipo de gente, irmão. Porque Deus não é errado. Deus não trabalha com coisa contrária. Deus trabalha com o que é correto com Ele. Quem crê nessa palavra? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui nessa noite quer se tornar obediente diante de Deus? Falando, a partir de hoje, pastor, eu não quero nem saber se vão rir da minha cara, eu não quero nem saber se vão dar risada, eu não quero nem saber se vão achar que eu sou ruim ou bom. Eu vou ser obediente à palavra de Deus. Tem alguém aqui nessa noite, irmão? Fala, a partir de hoje eu quero obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Você vai ter que perder para fazer isso. Quando foi para mim, irmão, se entregar diante de Deus, eu tive que perder atitudes, atos, coisas que eu gostava. Deus falou para mim, você quer ser obediente? Você vai ter que perder isso, aquilo, isso. E eu fui perdendo tudo aquilo, irmão, que eu achava que para mim era que eu estava certão, mas não era, eu estava errado. Eu achava que eu estava certo, mas não era, irmão, eu estava errado. Então, quando você acha que você está certo, aí você está errado. Você precisa obedecer a palavra de Deus e seguir a sua palavra, seguir a presença do Senhor. Quem crê nessa palavra? Você precisa ser fiel em todo o tempo. Você precisa buscar ser fiel a Deus. Pastor, o que é ser fiel a Deus? É você deixar Deus na frente de tudo. Sabe aquela pessoa? Sabe por que Caleb continuou, irmão? Porque ele colocava sempre Deus na frente. Caleb não colocava a sua vontade. Não o seu querer. Ele colocava a vontade de Deus. A vontade de Caleb era desistir. 45 anos esperando uma promessa. Meu Deus. Nós ficamos aí 2 aninhos para esperar um negócio. Nós só reclamamos, irmão. Não é? Por que você não fez logo? Por que Deus não fez logo? O homem ficou 45 anos, irmão. Você acha que ele não amava a Deus? Você acha que ele não queria estar perto de Deus? Você acha que ele não tinha fidelidade a Deus, irmão? 45. Você acha que não teve momentos que ele queria desistir? Quantos de nós, no meio da caminhada, a gente quer desistir? Eu já tentei desistir várias vezes, irmão. Eu estou aqui sincero. Eu não tenho que esconder nada de ninguém, não. O que eu prego ao vivo. Eu já tentei desistir várias vezes, mas Deus falou, não é para desistir. Porque se você desistir, você sofrerá. É mais fácil cumprir a promessa do que desistir da promessa, irmão. Quem crê nessa palavra? Coloca a mão no teu coração.